Bom dia, queridos irmãos, neste sábado, dia 9 de abril. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuaremos hoje a meditar o livro do Atos dos Apóstolos. Hoje o capítulo 6, dos versículos de 1 a 7. Oração, serviço da palavra, serviço aos pobres, único tripé. A primeira comunidade cristã, que era um só coração e uma só alma, também tinha seus problemas. Os fiéis de origem grega começaram a queixar-se. Diziam que suas viúvas eram deixadas de lado. Como sempre, o Espírito Santo faz de cada problema um trampolim. Nascem os diáconos, cuja missão sintetiza a pregação e o amor aos pobres. Esse trecho nos ensina com muita clareza que uma coisa não substitui a outra. Oração, pregação, serviço aos pobres são as três pernas do tripé da vida cristã. Se um faltar, toda a tua fé cai. Dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Entretanto, a palavra de Deus crescia e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. Olha que coisa bonita. A palavra de Deus crescia. Reflita um pouco. Como a palavra cresce, como Deus cresce. Ele que é infinito e perfeitíssimo. Nesse mundo humano, Ele também cresce, se nós o fizermos crescer. Um pouco como Maria e José, que faziam Jesus crescer em idade, estatura e graça. A palavra de Deus fica anã, raquítica. Se você não a alimenta, não cuida dela, não a faz crescer. Nesses primeiros tempos da igreja, o número dos discípulos crescia grandemente e se multiplicava. Vocês entendem que a multiplicação não foi uma invenção da Missão Belém? A multiplicação faz parte do fogo da Páscoa, do fogo do Espírito de Jesus ressuscitado. A multiplicação depende do trabalho incansável dos apóstolos que noite e dia, no templo e nas casas, anunciavam a palavra, como vimos na leitura de ontem. Irmãos, a igreja primitiva buscava a harmonia entre todas as coisas.
Harmonia entre anúncio da palavra, fundamental e irrenunciável, entre oração, fundamento de tudo, e ajuda material aos necessitados. Irmãos, pensemos um pouco se esse não é também o nosso esforço diário como Missão Belém. Construir o famoso tripé que só fica em pé com os 3 pés: anúncio da palavra, oração, ajuda aos pobres. Diz o Papa Bento XVI em uma audiência, falando de Santo Estevão, que é o primeiro dos diáconos. A história de Estevão nos diz muitas coisas. Por exemplo, nos ensina que nunca se deve separar o compromisso social da caridade do anúncio corajoso da fé. Ele era um dos 7 encarregados sobretudo da caridade, mas não era possível separar a caridade do anúncio. Assim, com a caridade, anuncia Cristo crucificado até o ponto de aceitar também o martírio. Esta é a primeira lição que podemos aprender da figura de Santo Estevão. Caridade e anúncio caminham sempre juntos. Continua Bento XVI na sua encíclica Deus Caritas Est. Os apóstolos, a quem estavam confiados antes de mais nada a oração e o serviço da palavra, sentiram-se excessivamente carregados pelo serviço das mesas. Decidiram, por isso, reservar para eles o ministério principal e criar para outra mansão, também ela necessária na igreja, um organismo de 7 pessoas. Mas este grupo não devia realizar um serviço meramente técnico de distribuição. Deviam ser homens cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Quer dizer que o serviço social que tinham de cumprir era concreto sem dúvida alguma, mas ao mesmo tempo era também um serviço espiritual. Tratava-se, na verdade, de um ofício verdadeiramente espiritual, que realizava um dever essencial da Igreja, o do amor bem ordenado ao próximo. Com a formação deste organismo dos 7, a diaconia, o serviço do amor ao próximo, exercido comunitariamente e de modo ordenado, ficara instaurada na estrutura fundamental da própria Igreja. Irmãos, podemos assim sintetizar. A ajuda material a quem necessita deve ser sempre um anúncio implícito e silencioso, como fazia a Madre Teresa de Calcutá. Nunca pode faltar o anúncio de Cristo quando estendemos a mão a um pobre. Dizia Chiara Lubick, quem dá ao pobre somente o pão material, dá muito pouco. E continuava, senti queimar em mim a paixão tua pelo abandono que no mundo há. Vamos novamente ler o trecho de hoje para que o Espírito Santo nos doe uma alma com esses 3 pés: anúncio, oração e serviço. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado e os fiéis de língua grega começaram a queixar-se dos fiéis de língua hebraica. Os de língua grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: Não está certo que nós abandonemos a pregação da palavra de Deus para servirmos às mesas. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, para que lhes confiemos essa tarefa. Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra. A proposta agradou a toda a multidão. Escolheram então Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tímon,
Pármenas e Nicolau de Antioquia, um prosélito. Eles foram apresentados aos apóstolos, que oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra de Deus crescia, e o número dos discípulos se multiplicava consideravelmente em Jerusalém. Também um grande grupo de sacerdotes judeus aderiu à fé. E agora podemos nos concentrar para escolher um propósito pequeno, preciso, prático para o dia de hoje. Concretamente, como posso pôr em prática este propósito hoje? A palavra de Deus crescia e os discípulos multiplicavam-se consideravelmente. Paz e alegria a todos. Anúncio, oração, serviço, os 3 pés que sustentam a nossa vida. Paz e alegria a todos. Sem nada temer, entregue ao amor poder crescer. Quero voltar a Deus, meu olhar, seguir ao seu encontro. Vem Espírito Santo. Pois nada eu sou sem tua mão, Senhor. És minha paz e segurança, meu sentido e esperança.